Os deputados de oposição já têm uma forte suspeita de que a prisão de Silvinei Vasquez foi para tentar encobertar o escândalo que se apurou a partir da CPI do MST. Nós vamos fazer uma análise sobre isso aqui, nós vamos ligar alguns pontos-chave, e se a gente conseguir chegar até o final de todas as matérias que eu separei aqui para vocês, a gente vai trazer algumas informações bombásticas aqui para vocês, tá ok? Bora começar então? Não esquece, eu não gosto de ficar mendigando, mas eu não tenho outro jeito, tá? É assim que o YouTube entende a relevância do nosso canal, então eu vou ter que ficar aqui um pidão. Então, sendo um bom pidão, dá o like aí pra mim, me ajuda, curte, compartilha. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Nosso canal é independente, você sabe muito bem disso, e o intuito nosso aqui é que você efetivamente entenda o que está acontecendo. Eu já disse 1 milhão de vezes, mas vou repetir. Eu não quero mudar a cabeça de ninguém, mas se você pensa como eu, está de saco cheio de tanta arbitrariedade que acontece, a gente vai discutir isso juntos e vamos entender um pouco mais a política juntos. Mas bora começar? Tem muita matéria importante para a gente discutir agora. Vamos lá. A gente vai chegar no caso do Silvinei Vasquez, mas para chegar até lá, a gente precisa passar pela CPI do MST. Por quê? Porque hoje há uma grande suspeita de que, na tentativa de encobrir o escândalo que está se tornando a CPI do MST, lançou-se a prisão do Silvinei. Assim, os holofotes seriam levados para este lado, porque foi um dia depois dos depoimentos bomba que a CPMI colheu, que a CPI do MST colheu. Vamos lá, só para você entender. Isso aqui é o Carlos Jordi. Ele levanta aqui um absurdo, né? Ele publica aqui a revista Oeste e diz o seguinte: Lira passa por cima da CPI do MST e anula a convocação de Rui Costa. O porquê disso, pessoal? O Arthur Lira, ele passou na frente a pedido de Lula, superou a CPMI, ou seja, atropelou os direitos e os deveres da CPMI e desfez uma convocação que é soberana da Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso é lógico para agradar o Lula. Aí o deputado Carlos Jordi escreveu o seguinte: ao anular a convocação do ministro Rui Costa, Lira abre precedente perigosíssimo para a democracia representativa. A CPI é um instrumento de minoria parlamentares para assegurar que o legislativo cumpra sua função fiscalizatória, sem que seja impedido ou constrangido pelos grupos políticos majoritários. Triste capítulo de nossa democracia e da Câmara dos Deputados. E, enfim, é isso mesmo. As instituições estão sendo amplamente desrespeitadas. Não é papel do presidente passar por cima de uma instituição que está prevista na Constituição. Não tem mais respeito qualquer à Constituição. Mas por que isso aconteceu? A própria Folha de São Paulo está aqui. Eu sempre cito a fonte, então, antes que alguém venha falar que eu estou espalhando fake news, que eu estou dizendo que não é de direito e de verdade, todas as minhas matérias têm a fonte aqui, e essa é da Folha de São Paulo. União Brasil troca deputados e alivia para o governo na CPI do MST. Com isso, o colegiado ganha força para barrar novas convocações de ministro no governo Lula. O governo Lula já tomou de assalto a CPMI do dia 8 de janeiro. Colocou a maioria dentro da CPMI. Entretanto, a CPMI é um instrumento de minoria, não da maioria, não do governo. Entendem? Ou seja, é um instrumento onde o Congresso fiscaliza o governo. E a partir do momento que o governo enfia todos os seus parlamentares, a sua base aliada, dentro de uma CPMI, ela não vai investigar. Ela vai acobertar o governo. E aí os piores escândalos podem acontecer a partir disso. E o que está acontecendo? O Lula deu muito foco, muito enfoque na CPMI do dia 8 de janeiro e esqueceu a CPI do MST. E agora a CPI do MST começou a explodir com um monte de escândalo de que as instituições eram ligadas a deputados do PT, de que elas invadiam e expulsavam os próprios integrantes do MST com armas na mão, de que eles extorquiam as pessoas. A CPI do MST está descobrindo muita coisa.
E aí, os escândalos, quando começaram a ser divulgados na mídia, começou com um antagonista, veio e surgiu o escândalo da prisão do Silvinei Vasquez. E aí, a suspeita que a oposição tem, que vem levantando, é que essa prisão do Silvinei Vasquez foi para desviar o foco. Olha só o que o Igor Gadelha, lembrando aqui, reitero a vocês, é o jornal Metrópolis, tá, pessoal? Jornal Metrópolis, que publicou isso aqui. A Procuradoria-Geral da República foi contra a prisão de Silvinei Vasquez. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República se posicionou contra a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. O Ministério Público foi favorável apenas à busca e apreensão. Essa é a matéria do Igor Gadelha de ontem. Por que eu estou fazendo isso e falando isso aqui para vocês? E eu preciso que vocês entendam. O Silvinei Vasquez, ele era do governo Bolsonaro. O Silvinei Vasquez, ele era diretor da Polícia Rodoviária Federal. O argumento para a sua prisão foi de que ele teria, preste atenção, teria mandado fazer blitz lá no Nordeste. E o Nordeste é o reduto eleitoral do Lula, ou seja, fazendo blitz no Nordeste durante o segundo turno da eleição, atrapalharia os eleitores do Lula. Só que a própria PGR falou o seguinte, não, gente, teve maior número de votantes no segundo turno do que no primeiro. O próprio presidente do TSE, que é o ministro Alexandre de Moraes, também falou, olha, teve mais gente votando no segundo turno do que no primeiro, então não teve uma obstrução. E a PGR também foi nesse sentido. E aí, vamos lembrar que a PGR, Procuradoria-Geral da República, é o líder do Ministério Público. E aí, dentro do direito, é o que a gente chama de custos legis, ou seja, ele é o verdadeiro fiscal da lei, ele que analisa a lei. Não cabe ao judiciário oferecer a denúncia, ele aceita ou não. Quem tem esse poder, quem é o dono da ação, é a Procuradoria-Geral da República. Se a Procuradoria falou que não deveria pedir a prisão, não era para prender, o juiz, ao fazer dessa forma, o próprio ministro Alexandre de Moraes, atropelou o pedido da PGR. E isso, sabe, é sem precedentes. O Brasil nunca tinha visto coisas como tal acontecerem. E aí, não para por aí, não. Olha só, o próprio ministro Alexandre de Moraes já tinha feito depoimentos, ou seja, já tinha dado declarações que era contrário à prisão do Silvinei Vasquez, porque não tinha indício nenhum. Isso aqui é uma matéria de um deputado, então todas as matérias que a gente fomenta aqui e traz são baseadas ou na palavra de algum parlamentar que publica nas suas redes sociais, da mídia, ou dos ministros do Supremo ou do próprio governo, tá? Então o Ricardo Arruda, que é deputado estadual, ele publicou a fala do Alexandre de Moraes. Presta atenção aqui. Nenhum ônibus voltou para a origem. Todos foram para a sessão eleitoral e votaram. Não houve nenhum prejuízo no exercício do direito de voto. Todos os ônibus foram para a sua origem, ou seja, saiu de um lugar e foi para o lugar que ele precisava. Ponto final. Onde eles iam votar. Ninguém teve o seu direito de voto prejudicado. Todos votaram e, logicamente, não haverá nada de adiamento do término da votação. Ou seja, esse argumento foi quando fizeram o pedido de adiamento do término da votação, o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, chegou falando que não houve prejuízo nenhum. Se não houve prejuízo nenhum, por que está preso? A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema, porque não há necessidade de superlativizar essa questão. O diretor da Polícia Rodoviária Federal esteve aqui, explicou as suas razões, disse que não houve nenhuma intenção de descumprimento da determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que foram operações realizadas e vistorias com base no Código de Trânsito Brasileiro, e que vai documentar que, no máximo, essas inspeções duravam 15 a 20 minutos, no máximo. Pois bem, o mesmo que deu a ordem de prisão do Silvinei Vasquez é o próprio ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Qual a justificativa da mudança de posição? Uma nova prova, uma prova robusta, cabal,
E se realmente houve prejuízo, há questionamento sobre as eleições, tudo isso é muito grave. Então, assim, essa prisão do Silvinei Vasquez pode acabar se voltando contra a própria esquerda. Isso é fato. Então, assim, é muito arriscado essa medida agora. E se os deputados de oposição estiverem certos, mais arriscado ainda se o motivo for criar uma cortina de fumaça em relação aos escândalos da CPI do MST. Bora lá, mais uma matéria para vocês aqui, pessoal. Vamos falar do Exército Brasileiro. Matéria do Pleno News. O Exército Brasileiro recebe mais mensagens negativas que positivas. Qual o posicionamento? Se você pudesse deixar uma mensagem para o Exército Brasileiro hoje, qual a mensagem você deixaria? Deixa no comentário aí para mim. As redes sociais do Exército Brasileiro são tomadas por mensagens negativas de cidadãos descontentes com a falta de ação das Forças Armadas para tudo que aconteceu desde o presidente Lula, desde que ele venceu as eleições em 2022. Nas contas do Exército, no Instagram, Twitter e Facebook, há muitos comentários críticos aos militares. Os militares hoje são apelidados de melancia. Lembra que teve até um episódio lastimável e eu critiquei, falei que foi um episódio deplorável, quando os parlamentares começaram a comer a melancia, até para utilizar o G Dias. E ali é muito caro, tudo ali, ou seja, cada dia que a máquina pública funciona, o Congresso Nacional, o Judiciário, o próprio governo, são milhões e milhões de reais que vão embora. Então, para ficar fazendo coisas desse nível, parecendo uma escola de quinta série, é uma escola muito cara para nós. Então, eu fui contra essa postura de ficar comendo melancia durante a sessão de oitiva do G Dias. Eu sou a favor e efetivo do trabalho sério, do trabalho duro. Ou seja, descobrir pontos, descobrir o que se acontece. Tanto que as críticas vieram depois, perdeu-se mais de 1h30 do depoimento do Gonçalves Dias. O que, essa é a minha visão de cidadão, tá? Acho um absurdo hoje ter o Anderson Torres com uma tornezeleira depois de preso e o Gonçalves Dias solto. Também acho um absurdo o Naime, Coronel Naime, permanecesse preso pela tal omissão que é argumentado e o próprio G. Dias manter-se solto aí. Enfim, mas são ossos do ofício de se viver na República ou na democracia relativa do Brasil. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A gente volta ao meio-dia com mais conteúdo para vocês. Enfim, é sempre um prazer estar aqui com vocês, produzindo conteúdo. A gente faz com o maior prazer porque a gente vê a seriedade que a política brasileira precisa ser tratada. Bom, grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.